Olá, boa noite pessoal, boa noite Toque do Céu, boa noite você que está nos assistindo aqui online. Obrigado pela sua participação, pela sua presença. Estamos aqui na quarta-feira, essa quarta maravilhosa, um dia que Deus nos deu na terra para vivenciarmos aquilo que Ele nos prometeu, e eu espero que você tenha vivenciado promessas de Deus na sua vida. Nós como igreja estamos dando continuidade, na realidade é uma série das quartas-feiras que inicialmente está sendo transmitido online, mas em breve com certeza nós estaremos ao vivo na nossa igreja e também online pelos nossos canais. Nós gostaríamos de falar um pouco do que já estamos falando nas quartas-feiras. A última quarta foi fantástica. Estamos falando numa nova série das quartas intitulada Se Eu Fosse Você. Se fosse você. É um questionamento, uma pergunta, uma frase que nos deixa nos dá a entender. Quando nós falamos isso, se fosse você, nós dizemos que existe uma outra oportunidade, uma outra coisa, existe algo além daquilo que já está posto. Se eu fosse você, nessa situação, faria aquilo. Se eu fosse você, hoje, faria isso. Se eu fosse você, estaria de forma tal. Então existe uma nova possibilidade. Nós queremos explorar isso, claro, à luz da Bíblia. Nós como igreja não estamos aqui para apresentar uma resposta mágica, uma cartada que vai te tirar de um estágio a outro em um piscar de olhos. Não, nós estamos te apontando para um caminho de que você pode vencer, de que você pode ir além, de que você pode ir mais, rompendo os paradigmas do dia a dia. E hoje, na nossa série Se Fosse Você, nós estamos falando sobre se fosse você, eu teria mais fé e não teria medo. Se eu fosse você, eu não teria mais fé. E eu teria mais fé e não teria medo. Então nós estamos vivendo, gente, em tempos de muitas mudanças, e mudanças rápidas. Estamos vivendo um tempo em onde às vezes nós somos quase que forçados a tomar decisões de forma imediata. Estamos vivendo tempos de mudanças repentinas que muitas vezes nos pegam de surpresa. Muitas informações, muita mídia, muitos veículos, muita coisa que vem aos nossos ouvidos ou aos nossos olhos, e muitas coisas que também descem aos nossos corações, que nos entristecem, ou que nos alegram, ou que nos dá a possibilidade de uma nova oportunidade, mas que muitas vezes nos traz frustrações. E é justamente sobre isso que nós gostaríamos de conversar nessa quarta-feira com você que está conosco. É claro, tudo que nós estamos fazendo, tudo que nós estamos apresentando aqui, nós estamos tirando da palavra de Deus, da Bíblia. Nós queremos que Deus nos direcione, nós queremos ser tocados por Deus, receber esse toque do céu, da parte de Deus, para as nossas vidas. Saímos de uma série aos domingos, estamos saindo de uma série aos domingos, onde abriu a nossa mente para a nossa vida espiritual, para as nossas emoções, para o evangelismo, para aquilo que é a proposta de Deus para as nossas vidas. E hoje nós estamos tratando aqui na quarta-feira desse tema, se fosse você. E eu trago essa mensagem, se fosse você, eu teria mais fé do que medo. A fé versus o medo versus a fé. Eu acho que você, como eu, somos humanos, e como humanos, esse medo, ele é algo que ele é inerente do ser humano, é inerente a nós, a nossa natureza. Mas nós vamos aprender com a palavra de Deus a vivermos por fé, a rompermos em fé, rompermos os paradigmas do dia a dia pela fé. Então, se eu fosse você, eu assistia essa mensagem até o final. Se eu fosse você, eu replicava essa mensagem. Se eu fosse você, eu compartilharia o link dessa mensagem com seus amigos, sua família, porque sim, com certeza, eu acredito, nós acreditamos, a Igreja Toque do Céu acredita que essa mensagem ela é de Deus e que ela pode mudar a minha vida e a sua vida. E é em nome de Jesus que nós falamos isso. O medo, ele é um sentimento que ele tem nos causado prejuízos. O medo, lógico, que ele muitas vezes nos livra de determinadas coisas. Mas o medo, ele é um sentimento que faz parte do nosso cotidiano, ele está em nós. Ele começa desde a nossa infância. Quando criança, nós temos muitos medos. Eu creio que todo mundo aqui já teve muitos medos quando criança. E às vezes esse medo nos acompanha na nossa juventude, na nossa maturidade, e muitas vezes ele vai nos prejudicando no decorrer da nossa vida. Às vezes nós temos medo de coisas
que não representam nenhum perigo para as nossas vidas. Nenhum perigo. Às vezes nós temos medo de coisas que ainda não sabemos nem se vai acontecer. Tem gente que é tão medroso que as pessoas já dizem, esse aí tem medo até da própria sombra. Aí eu lembro de uma coisa engraçada, eu tenho um neto chamado Pedro, que ele tinha um tempo que ele tinha uns sustos assim, ele tomava um susto e era a sombra dele, né? Então tem pessoas que têm medo, então precisa ser trabalhado nisso. E de que nós temos medo? Do que você tem medo? Existem muitas coisas que nós temos medo, mas tem coisas que são cruciais para o nosso dia a dia. Tem coisas que são prejudiciais, que são justamente elas que nos impedem, que são a trava que nos impede de acessar as promessas de Deus nas nossas vidas. E as promessas de Deus não são poucas, são muitas. Então de que você tem medo? Primeiro ponto que eu gostaria de conversar com você, o primeiro medo que pode te prejudicar e como a gente pode vencer esse medo pela fé, porque sim, se eu fosse você, eu teria mais fé do que medo. Eu teria fé e não teria medo. Eu colocaria a fé acima do medo. Então o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês é que às vezes nós temos medo do futuro, medo do amanhã. E aí? Você já teve medo do futuro? Você está com medo do futuro? O que você está planejando para o futuro está te trazendo medo? Dúvida? Incerteza? Medo do futuro é simplesmente temermos que as coisas saiam do nosso controle. Porque nós somos aquele que quer controlar. Nós, como seres humanos, nós temos em nós essa natureza de querer controlar as coisas ao nosso redor. E muitas vezes não nos compete. Né? Então, é o medo de nós perdermos tudo, de contrairmos dívidas, de assumirmos responsabilidades que não sabemos se daremos conta, não sabemos se seremos capazes de executar tal tarefa, de entrar em tal empreendimento. Então, talvez eu e você sejamos iguais. Você já sentiu medo do que estava por vir? Você já teve medo de algo que ainda não aconteceu? Do futuro? Teve aquele friozinho na barriga de pensar e de aguardar o que vem para o dia seguinte? Esses medos, eles acontecem, eles vêm na nossa vida e muitas vezes eles nos prejudicam. E sim, gente, o medo não é uma coisa tão prejudicial. O medo ele pode ser prejudicial, ele pode nos ajudar. O medo é o que nos impede muitas vezes de correr determinados riscos. É importante entendermos, avaliarmos também isso. Mas sim, eu estou falando aqui do medo que impede você de viver o que Deus planejou, o que Deus projetou para a sua vida. Muitas vezes, o futuro é o que enfrentamos de mais tenebroso, é o que enfrentamos de mais assustador, porque não sabemos o que Ele irá nos trazer, se são coisas boas ou se são coisas ruins. Então, o futuro, o medo do futuro, ele existe e por medo do futuro, às vezes, nós não damos um passo a mais, um passo à frente. Se eu fosse você, eu usaria a fé na palavra de Deus e buscaria nela a força para vencer esse medo. Vencer o medo. Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque aqui não se trata sobre o que nós achamos ou o que nós dizemos. Trata-se do que a Bíblia diz, do que Deus diz ao meu respeito, ao teu respeito. Em Mateus capítulo 6, verso 34, Jesus diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Abasta cada dia o seu mal. Ou seja, Jesus ele não quer que nós fiquemos inquietos. Jesus ele não quer que nós fiquemos preocupados com o amanhã, preocupados com o futuro. Ah, pastor, mas eu não consigo. Às vezes nós não conseguimos, mas é o que Jesus quer. Ele quer que nós consigamos vencer o medo pela fé, sem nos preocuparmos demasiadamente com o dia de amanhã, com o futuro. Jesus não quer isso, ele planejou. Nós, às vezes, caímos no medo, na incerteza, na dúvida, e muitas vezes, na maioria das vezes, nos baseamos nos fracassos do passado. Naquilo que deu errado no passado e não enfrentamos os desafios do presente. E não nos preparamos para os desafios do futuro. Em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, a palavra de Deus fala assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus.
Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, Deus é fiel. Deus é fiel para te ajudar, para fazer você vencer o medo. Por exemplo, eu estou nessa gravação e estou com um pouco de medo da questão do tempo. Do tempo que eu tenho para trazer essa mensagem para você hoje, nessa quarta-feira. E aqui atrás da câmera tem um cidadão com as mãos dizendo quanto tempo me resta. Então eu fico um pouco com medo de não conseguir trazer a mensagem no tempo. Mas falando isso, eu acredito que ele não vai mais levantar as mãos e eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Afinal, eu estou aqui pela fé, vencendo os medos. Gostaria de deixar esse versículo para você de Isaías capítulo 41, verso 10, onde o próprio Deus diz que ele te sustenta com a sua destra fiel. Ou seja, não temas, ele é contigo, ele está contigo. Ele não só te ajuda, mas ele está contigo presente dia a dia. Deus, ele é fiel para cumprir suas promessas. O Deus fiel vai te ajudar a vencer o medo do futuro. Ele não só te ajuda, mas ele está contigo. Mas, continuando aqui, gente, se eu fosse você, eu não teria medo do futuro. E tem uma outra coisa, um outro ponto, segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com você hoje, essa quarta-feira maravilhosa, onde nós estamos vivendo aqui o projeto de Deus para as nossas quartas, que em breve serão presenciais. Nós temos o medo de mudança. Ah, como nós temos medo de mudanças. Mudanças, mudar, convergir para uma outra posição. Eu confesso que esse é um medo que me assola, a mim, a Écio. Quando algo vai mudar na minha vida, eu fico sempre inquieto, nervoso, fico temeroso do que vai acontecer, de como vai ser, de se eu vou conseguir. E às vezes isso me atrapalha. Se eu vou fazer a coisa certa, se o que eu vou fazer vai dar certo. Esses pensamentos ficam rodeando a minha mente. Eu tenho certeza absoluta que não é diferente com você. Eu tenho certeza que também muitas vezes você fica com esses pensamentos, será que vai dar certo? E se fosse assim, se fosse assado? Então o problema é que esses medos nos paralisam. Muitas vezes nos privamos de viver o que Deus tem para nós, simplesmente porque temos medo de mudar um pouco a direção. De mudar um pouco a direção. E nós precisamos aprender. Acontece que muitas vezes essas mudanças são necessárias para nossas vidas. Deus, parece até que nós esquecemos que Deus, ele tem na sua palavra 8.000 promessas ao nosso respeito. 33.000 versículos onde nós podemos tirar inspiração para toda a nossa vida e para toda a existência da humanidade, e 8.000 promessas para a minha vida e para a sua vida. Que nós possamos nos apegar a essas promessas. Se eu fosse você, eu recorreria à palavra e tomaria posse dessas promessas. Parece que nós esquecemos que Romanos, no capítulo 12, no verso 2, diz que o que Deus tem para nós, está preparado para nós por Deus, é o que é bom, é o que é agradável e é o que é perfeito. Romanos 12, 2 diz que o que Deus tem para nós é o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. E o versículo nos convida a conhecer isso, nos convida a buscar isso. Então, os medos sempre farão parte das nossas vidas. Não tem como evitá-los. A única coisa que nós podemos fazer é enfrentar o medo pela fé. Então, se eu fosse você, eu não teria medo, eu teria fé. Se eu fosse você, eu teria fé e não teria medo. Com certeza, a sua vida vai mudar quando você muda de postura e enfrenta esses medos pela fé. Com palavras como vai dar certo, eu vou conseguir, Deus vai me ajudar, a palavra diz isso, tem promessa de Deus para a minha vida, então eu declaro promessa de Deus se cumprindo na sua vida, eu declaro medo indo embora, eu declaro a fé chegando de uma forma genuína e poderosa sobre a sua vida para fazer você vencer o medo, para você vencer os obstáculos, para que você não tenha tanto medo do futuro, para que você não tenha o medo de prosseguir, de mudar na sua vida, de tomar decisões que vão mudar radicalmente a sua vida, que você enfrente isso com fé, com a ajuda de Deus. Eu declaro isso sobre a sua vida, eu acredito nisso, porque isso está na palavra de Deus. E a única coisa que realmente nós podemos fazer é enfrentar tudo isso.
Deus, pela fé, vai nos dar a capacidade, a força, para que nós possamos vencer esses obstáculos. Então, se eu fosse você, ao sentir medo, ou algo que te apavora, eu oraria, eu faria uma oração a Deus. Ele pode nos dar paz, Ele pode nos dar consolo, Ele pode nos dar força e, principalmente, Ele pode nos dar fé. Ele pode nos dar sabedoria, Ele pode nos dar discernimento, mas, principalmente, Deus, Ele pode nos dar fé. E a fé nós encontramos e nós desenvolvemos através do conhecimento de Deus, através da busca do conhecimento pela palavra, pelo que a palavra diz. Tomamos posse das 8.000 promessas de Deus pelo que a palavra está dizendo. Porque, sim, Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós imaginamos. Se eu fosse você, eu faria agora uma oração e pediria a Deus fé, força suficiente para vencer o medo do futuro, o medo das mudanças, o medo da vida. Se eu fosse você, eu colocaria meu joelho no chão, a minha face no pó, e eu oraria literalmente a Deus, me humilhando e dizendo: Senhor, eu preciso de fé para vencer os obstáculos que estão à minha frente. Eu preciso de fé até, Senhor, para ser curado dos fracassos que tive, para levantar e prosseguir, como diz a filosofia do cancioneiro popular, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Se eu fosse você, eu oraria a Deus. Se você orar, Ele vai te ajudar. Ele vai te levar a um nível de fé inabalável, a fé que vence o medo. Então, que nesta noite de quarta-feira, Deus possa visitar a sua vida, visitar o seu coração, visitar a sua mente, colocando a fé suficiente para você vencer o medo. Então, aí onde você está na sua casa, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você tem medo? Se a resposta é sim, eu creio que sim, todos nós temos medo de alguma coisa. Eu gostaria que você fizesse uma oração. Se você já entregou a sua vida para Jesus, que você faça essa oração comigo. Mas se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, e se você não sabe como fazer isso, eu gostaria de convidar você aí, de onde você está, nos assistindo, pelos nossos canais, pelas nossas mídias, da nossa igreja, Toque do Céu, a fazer uma oração, entregar a sua vida a Jesus. A oração que eu fiz, a oração que todos nós aqui fizemos, a oração que nos concede a salvação, que diz: se com a nossa boca nós confessarmos Jesus como Senhor e no nosso coração nós crermos que Deus nos ressuscitou dos mortos, nós seremos salvos, porque é necessário que confessemos com a boca e creiamos com o coração para sermos salvos. Então, uma oração simples. Não estou chamando você para mudar de religião, não estou chamando você para a nossa igreja, não estou chamando você para uma entidade, estou chamando você para Jesus Cristo, para você entregar a sua vida para Jesus, para Ele encher o seu coração de fé, para você vencer os medos. Então, se você quer fazer essa oração comigo, por favor, vamos orar. E quando você orar, você coloca lá, você clica aí e manda levantar a mãozinha aí no seu telefone, no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador, no seu PC, e dizendo: sim, eu aceito Jesus. Aí no comentário: sim, eu aceito, eu aceitei, sim, eu estou me reconciliando com Jesus. Então você ora comigo assim, diga: Jesus Cristo, eu tenho medo, tenho muitos medos, mas hoje, Jesus, eu entendi que se eu entregar a minha vida para Ti, se o Teu Espírito Santo vier sobre mim, eu vou ter mais fé e vou vencer os medos. Por isso, nesta noite, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e declaro que o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Declaro diante de Deus, dos anjos e das testemunhas aqui, que a minha vida Te pertence e que o Senhor é o meu Senhor para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus, glória a Deus. Parabéns por você que levantou sua mão. Parabéns por você que se reconciliou. Parabéns por você que está orando. Obrigado a você que está conosco. Obrigado por tirar esse tempo, por nos dar o privilégio de entrar na sua casa, na sua vida e ter esse tempo com você. Eu espero que essa mensagem possa ter te ajudado. E nos colocamos como igreja Toque do Céu à disposição para te ajudar daqui para frente, nos próximos passos que você dará na igreja, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Nós estamos aqui à sua disposição. Que Deus abençoe a sua vida. Deixa eu orar mais uma vez por você. Deus, eu abençoo cada um dos teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, que ouviram, que estão conosco. Abençoa sua casa, seus negócios, sua família, tudo que lhe pertence. Eu declaro a tua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.